Olá, pessoal, tudo bem? Já dei início à gravação de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso compartilhamento de tela, né? Pessoal, só avisando aqui, eu acabei de dar uma observada aqui na aula, j- já foi postada aqui os momentos presenciais, né? O quarto, na verdade, o terceiro momento presencial já foi postado. Eu ainda não. Terceiro não, desculpa. É, o terceiro mesmo. Eu ainda, pessoal, não postei ele na plataforma, tá? Mas a FO, né, coordenador aí, o Luciano já postou aí na sala, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, vamos dar início, pessoal, à nossa web aula de hoje. Hoje é o último dia dessa UC de manutenção elétrica predial e industrial, né? Então, a partir do dia 27, né, já vai iniciar, na próxima semana, né, a manutenção e a operação do CEP e depois, para finalizar, projetos do CEP, né? Então já estamos terminando. Quem ainda não enviou atividades aí de manutenção elétrica predial e industrial, né, por gentileza, envie aí, tá, pessoal? Aí eu estava dando uma olhada aqui, né? Eu pedi deixa eu ver, do Ítalo Bolonha a Letícia, né? Então eu já tinha pedido aí para a Letícia, né? Ela até postou o material aqui. Eu vi que alguns enviou, né? Mas eu ainda não corrigi, né? É, ela postou, eu pedi para ela postar nessa pasta aqui, né? Da atividade 3, que é o plano, né? O plano de manutenção, né? É mínimo de manutenção, tá? Aí a Letícia já postou essa pastinha aqui que vai ajudar vocês, né? A aula que eu estou gravando agora vai ser postada aqui, mas você já tem é, o, o papel aí, né? O material oficial aí da Anel, ou da Enel, desculpa, né? É tanta operadora aí que eu ministro aula que não é é a ANEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A Enel não está mais aqui, né? Equatorial. Então vamos lá, pessoal. Na última parte aí, né, na atividade 2, a gente falou sobre a segunda SSM aí, né, que é lá da lavanderia. Daí eu pedi para a Letícia postar essa sugestão aqui de solução para vocês verem, né, como que pode ser feita a automatização, né? O defeito você vai só listar, né, como eu expliquei na aula passada, você vai listar, desculpa, pessoal. Você vai listar os possíveis defeitos, né? Até expliquei na aula passada. E depois você vai colocar automatização, né? Com a chave de 3 posições, beleza? Agora, para a segunda atividade, né? A terceira, desculpa, né? E última, essa aqui que vale 17 pontos, é vamos lá na nossa parte de atividades, né? Atividade um e 2. Vamos baixar a atividade, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. Folha de resposta da atividade 3. Vamos baixar aqui, baixou. Vamos abrir aqui. Já vou fazer aquela pastinha nossa, né? A TV 3. A TV 3 tem o formulário, né, da atividade 3. Pagar aqui para a gente não se confundir. A descrição, vamos ver a descrição aqui. Aquela nossa pastinha, né? Deixa eu ver, manutenção, estou na pasta correta. Vamos lá para a atividade 3, né? Daí eu pedi, né, para a Letícia já colocou esse material, mas é possível você fazer a pesquisa aí na internet, né? Ou você coloca lá PMM, né,
da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora eu vou dar uma dica aí para vocês, né? Então, o contexto 2 aqui, né, para o 3, né, para a atividade 3, ó. Henrique preencheu as OS, né, tanto a OS lá da atividade um, né, que é a manutenção lá do transformador, né, do trafo 1, quanto a manutenção da lavanderia e automatização, né, do comando, porque era apenas comando manual, né, referente às duas solicitações feitas ao setor de manutenção. E ao final dessa atividade se reuniu com Danilo, né, que é o chefe lá, para juntos tomarem as ações necessárias para intervenção. Ok. Danilo, após ler as OS, né, de serviço, né, elogiou o bom trabalho de investigação feito por Henrique, né, aquelas análises que eu mostrei aí nas aulas anteriores, né, sobre os possíveis defeitos. Obviamente, como essa aqui é uma situação simulada, mas como, por exemplo, se fosse uma situação real, né, ele falaria, por exemplo, ó, tá mau contato ali lá para o transformador 1, mau contato no barramento do disjuntor 5, por exemplo. Por isso que tava dando ponto quente. Aí vamos supor que o sensor de nível lá da lavanderia, que foi a segunda OS, ele estava com defeito. Então ele fez a troca, aí ele coloca lá, né? Fazendo a troca do sensor, né, com defeito e posteriormente aplicando a automatização, que foi aquela folhinha de projeto que eu forneci aí para vocês e pedi aí para a Letícia colocar lá na pasta que já está disponível para vocês, né? E informou que os problemas ocorridos na subestação e na lavanderia acontecem com frequência, né? Por exemplo, ali a queima se for o caso, né? Então, esses problemas corriqueiros acontecem tanto na lavanderia quanto lá na subestação. Então, a partir do comentário de Danilo, Henrique diz que os problemas ocorridos são consequência de uma falta aí de rotina de manutenção. Lembra que lá na matéria qualidade, saúde, a QSMST, né? Qualidade, saúde, meio ambiente, né? E segurança do trabalho. Lembra que tinha um checklist, né? Na verdade, esse checklist que ele está pedindo, que está faltando, né? Uma rotina de manutenção que a gente viu lá na UC4 é necessário ser implementado aqui, né? Então, baseado na opinião de Henrique, Danilo concorda e sugere, então, que ele faça um plano de manutenção preventiva, né? Aí entra esse plano aqui, ó, que é o material extra, né? Vamos pôr aqui de lado para nós analisarmos juntos aí, né? Existe esse documento, tá, pessoal? Ele é oficial, né? É da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então ele fala, né? O Danilo concorda, né? E sugere que o Henrique faça, né? Um plano de manutenção preventiva. Já existe base, que é isso que está aqui na direita aí da sua tela, né? Para as instalações elétricas, né, do Hotel Eco Resort e ele inclua neste plano quais os equipamentos ou instalações podem ser submetidas, né, a técnicas de manutenção preditiva através da utilização de instrumentos de medição de temperatura, como pirômetro, termovisor. O pirômetro, se não me falha, o termovisor até que é mais simples. O pirômetro, se não me falha a memória, eu já acompanhei uma perícia aí, né, lá para a vara do trabalho. Se eu não me engano, é um termômetro. Ele tem uma esfera. Agora a gente vai dar uma pesquisada aí. Vamos pesquisar logo antes que a gente perca, né? Perca aí essa deixa aí. Então, pirômetro. Vamos até copiar aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, quando você tem a dúvida, pessoal, vocês pesquisem mesmo, viu? Vamos abrir aqui uma chamada.
Ah, não, isso é diferente. Ó, pirômetro é um sensor de temperatura que mede a radiação eletromagnética, né, por um objeto e indica sua temperatura. O nome pirômetro vem do grego pyro, né, quer dizer fogo, né, e metros, né, significa medida. Então é alcance, né, dessa. Porque é o seguinte, lembra lá da matéria de termologia? Nós temos a condução, né, que deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Nós temos a condução. Por exemplo, você tem uma barra de ferro. Se você aquece essa barra de ferro nesse ponto aqui, se é um objeto metálico, sempre um objeto metálico, né, que tem na sua gênese um material metálico, ele é bom condutor de calor e, por consequência, também é um bom condutor de eletricidade, viu? De tensão, né, potencial elétrico e, consequentemente, se fechar o circuito, corrente elétrica, né? Então, existe o processo de condução de calor por, com, é, o, na verdade, chama condução mesmo, né? Que partícula a partícula eu aqueço aqui, ó, partícula a partícula desse material, se ele for metálico, ele vai conduzindo calor até esse calor é, é, ele atingir, né, uma mesma temperatura no corpo inteiro e, vamos dizer assim, ele atingiu o equilíbrio térmico, né? Todas as partículas desse objeto aqui, ele se aquecer, né? A condução, que é partícula por partícula. Então, metais são bons condutores, né? Isolantes, aí, tipo a madeira, são péssimos condutores, né? E nós temos também a irradiação, né? Que é o caso do pirômetro. Então, eu tenho energia eletromagnética, né? Quando eu acendo ali uma lâmpada, né? Principalmente se for uma lâmpada incandescente, quando eu acendo um isqueiro, existe a condução, né, do calor através ali da chama, se for um objeto condutivo, né? Existe a irradiação, uma onda eletromagnética, por isso que lá no termovisor vai mostrar, né, que o que está mais próximo ali do vermelho, do amarelo, aquele amarelo quase o pro branco, né, ele está mais quente. E nós temos um terceiro fenômeno. Então, temos a condução, temos a irradiação e temos as ondas de convecção. Aí, onda de convecção, eu vou utilizar o ar, né? O ar, ele é aquecido, né? E dependendo do fluxo de ar que eu tenho no ambiente, né? Geralmente, vamos supor, o fluxo de ar de um ambiente aí qualquer, ele entra pela porta, vamos supor, de uma residência, e ele vai se conduzindo. Eu tenho uma saída de ar, por exemplo, pela janela, eu tenho uma saída de ar, por exemplo, pela portas dos fundos, né? Então a condução, as ondas de convecção, elas vão se propagando, né? Através do ar ali aquecido do ambiente. Obviamente, se não há ar, né, o ar atmosférico, que tem uma porcentagem aí né, tem uma porcentagem de oxigênio, né, cerca de, se não me falha a memória, 16%, né, na atmosfera. Nitrogênio, o N2, né, é na proporção maior, né? Graças a Deus, o oxigênio não é a maior, porque se ele fosse a maior, talvez nem vida na Terra existiria, né? Porque o oxigênio puro, ele é altamente reativo aí, né? Ele alimenta a combustão, assim, né? Lembra lá do o triângulo do fogo, né? Eu tenho um combustível, né? Uma gasolina, por exemplo, eu tenho o comburente, né, que é o ar que vai alimentar ali o fogo, né, a chama, e eu tenho aquela energia de ativação, né, que vai entrar em contato tanto o combustível com o comburente, tá? Ok, pessoal. Então, o pirômetro é para irradiação, né? Vamos lá, vamos pro próximo aí. Então, aqui, ó, deixa eu pôr aqui de lado, que aí a gente vai fazendo a pesquisa nossa aqui, ó. Vamos.
Deixa eu pôr aqui, PMM Anel. Aqui, ó. Olha, .gov, ele está nesse link aqui, ó. Vocês podem, né? Esse daqui é até uma versão antiga. Não, é a mesma versão aqui. Então tem. É porque esse daqui ele está em Word. Esse que eu baixei na internet, ele está em PDF, tá? Mas é o mesmo. É só você colocar no Google aí, né? PMM, que é o Plano Mínimo de Manutenção. Você consegue, ó, pelo esse link aqui, a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, ó, .gov.br. Então, dependendo aí do documento que você acessa, pessoal, ele requer que você faça o link, né? Ó, aqui, ó, Eletrobras, tem esse aqui de 2014. Às vezes, como eu estou aqui no Google, eu já estou logado aqui na minha conta, que ele não pediu para logar, mas dependendo, se for uma conta .gov, ele pede esse acesso aí. Aí para vocês não terem, né, essa preocupação em achar esse documento, por isso que eu pedi aí para a monitora Letícia, né, fazer essa pasta extra e já deixar o PMM, né, disponível para vocês poderem, né, utilizar ele como base para fazer a atividade 3, tá? Desculpa aí, pessoal. Então vamos lá. Nós temos a posse aqui do PMM, né? Se a gente precisar dar uma olhada aqui na verdade, a gente nem precisa mais, né? O que ele pediu, né, para você fazer o Henrique, né, que você é a referência dele aí, né? Vo- Então, você vai elaborar esse PMM, né? Então, atividade 3, ajude Henrique na execução dessa nova atividade, que é a elaboração do PMM, né? Com base nas instruções passadas por Danilo, elabore o PMM, ou seja, um plano de manutenção preventiva, né? Um plano de manutenção mínima, ou seja, o que que eu preciso, quais que são as medidas mínimas de segurança, medidas técnicas, né? Que eu preciso para gerar essa rotina igual lá da matéria de QSMS aí, né? No caso aqui específico para subestação, né? Tem os itens aqui que eu vou mostrar para vocês. Das instalações elétricas do hotel, incluindo neste plano quais equipamentos e instalações podem ser submetidas às técnicas de manutenção preditiva, né? Através da utilização de instrumentos de medição de temperatura, como pirômetros, né? Que a gente viu agora há pouco que é irradiação, né? Lembra? Condução, convecção e irradiação. Aí, no caso, é irradiação dos barramentos, né? Quanto maior a irradiação, né, maior é o fluxo de corrente elétrica. Então, provavelmente, ou ele está em curto-circuito, ou está com mau contato, ou simplesmente está em sobrecarga, né? Ou seja, tem mais potência do que aquele equipamento suporta, tá? Vamos pegar o nosso plano base, né? Aí, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, eu elaborei uma análise aqui, né? Vamos dizer assim, uma espécie de respostas esperadas. Eu vou mostrar para vocês como que é a folha padrão aqui, né? Da atividade que vocês baixaram. Ela é semelhante ao formulário lá de manutenção, só que como eu falei para vocês, pessoal, cada empresa, ela vai colocar, por exemplo, poderia colocar uma marca d'água aqui, Hotel Eco Resort, e tem um design. Geralmente, né, esse design aí, ele é elaborado com a ajuda, e se a empresa tem um SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, ou simplesmente uma CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles elaboram essa documentação, né, com a ajuda, já que é um plano de mínimo de manutenção para circuitos elétricos, então eles vão ter ajuda, né, por exemplo, se tiver uma CIPA, né, ajuda de eletricistas, por exemplo,
Se houver um SESMIT, provavelmente vão pedir ajuda para um eletrotécnico, para um engenheiro eletricista, né? Para que o departamento de segurança ou o profissional, né, o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança, né, trabalhe junto com o profissional da área desse plano de manutenção que é da elétrica, né? Um eletrotécnico, um eletricista industrial, por exemplo, ou então um engenheiro eletricista. Então, esse documento, ó, temos o objetivo, o que é o plano de manutenção, né? É, os equipamentos, ó, aqui já está até como ele é específico para essa para o Hotel Eco Resort, então tem aqui, ó, casa de bombas e painéis de comando, a lavanderia industrial, né, que é a lavanderia do Eco Resort. Se houver cozinha industrial, você coloca, como é um hotel, o quarto de hóspedes e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Lembrando que o SPDA, pessoal, não confundam SPDA com aterramento. Existe um laudo de aterramento. Quando eu falo apenas laudo de aterramento, eu estou falando da parte do circuito que ele é, vamos dizer assim, é o terceiro condutor para proteção dos circuitos elétricos ali, né? Por exemplo, da alimentação elétrica, se você tiver uma sobrecarga ou então, né, um curto-circuito, esse, né, ele vai passar, o DPS vai bypassar, né? Ele é um resistor todo o DPS, né, que é o pessoal chama de para-raio o para-raio, né, que no caso o de baixa tensão que fica lá no quadro, né, aquele vermelhinho lá esqueci a marca, que tem de várias marcas, né? Então o DPS, né, o supressor de surto, ele também o pessoal chama de para-raio de baixa tensão, ele é um resistor não linear. Então, na hora que eu tiver corrente acima do normal, né, um nível de tensão acima do normal e, consequentemente, corrente acima do normal, ele vai agir como um circuito no normal, né, na tensão, por exemplo, monofásica de 220, né, ele vai ele vai apresentar como circuito aberto. Daí, quando eu tenho um surto, né, um nível de tensão alta, né, ou uma sobrecarga ali, por exemplo, que injeta, né, corrente, até harmônico mesmo, ele interpreta aquele valor ali, dependendo ali do tempo, né, de reação dele, né, da curva de reação, ele interpreta como um curto ou uma sobrecarga, um surto, né? Vamos dizer assim, no geral, né? Ele interpreta como um surto, aí ele bypassa para o sistema de aterramento. Agora, o SPDA, além dele ter o aterramento, né? O SPDA é o global. No mínimo, você tem que ter o sistema de aterramento com a arte para fazer o desvio, né? De um surto, né? Ou de um curto-circuito. E, por exemplo, mas globalmente você pode ter o sistema de supressão, né, de descargas atmosféricas, onde temos a captação, né, por exemplo, um exemplo aí, um captor Franklin, um terminal aéreo, né, que ele é como se fosse uma antena, né, ele não tem as três pontas do captor Franklin. Eu tenho as descidas, né, pode ser naturais, utilizando a estrutura da edificação, e podem ser de sobrepor, né, passando ali por fora do prédio. Então, eu tenho a captação, as descidas e, por fim, o aterramento, né? Então, ele está falando do SPDA, que provavelmente esse hotel aí, né, pelo menos pela regra lá da NBR 5419, agora eu não me lembro quais dos volumes, são 4 volumes, né? Então, ele preconiza que se eu tiver a partir de 4 pavimentos, né, eu já posso, né, pedir para o engenheiro eletricista fazer o projeto de SPDA, né, e assinar a RT, né, de SPDA, tá? Então, esse é o documento padrão, né, que vocês vão receber para elaborar o plano mínimo. Para a gente não perder tempo, né, como nossa aula é de 1 hora aí, eu já deixei uma análise aqui, né? Como eu digo em toda aula aqui, de fogo morto, né?
para a gente analisar aqui. Então, ó, o que que eu fiz? Eu sugiro, pessoal, vocês vêm aqui, ó, página inicial, é, adicione esse aqui, ó, mostrar tudo, é porque ele mostra o, o alinhamento do parágrafo, tá? Eu utilizo isso aqui bastante para eu enxergar as linhas, né, desse alinhamento aqui do parágrafo. Então, ó, qual que é o objetivo? O objetivo, pessoal, eu peguei aqui, ó, nesses itens aqui, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ele tem, né, até 1.6, né, ele tem o objetivo. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo, né? Objetivo, né, do PMM, ou seja, Plano Mínimo de Manutenção, é estabelecer diretrizes e requisitos para manutenção das instalações e equipamentos elétricos do Hotel Eco Resort, né? Já que você está elaborando um plano mínimo de manutenção, esse texto vai estar em todos os planos de manutenção, os PMM aqui do Hotel Eco Resort, né? Por isso que eu coloquei o Eco Resort Amazônia, visando garantir a confiabilidade, né? E a segurança do sistema elétrico. Então, ser confiável é porque, por exemplo, todas as proteções elas vão atuarem, né, assim que solicitadas, né, uma sobrecarga, ou seja, utilizar mais equipamentos que o circuito suporta, ou um curto-circuito, né? Quer dizer a questão aí de confiabilidade, né? E segurança, no caso aqui, ó, segurança do sistema elétrico, né? Por exemplo, eu vou colocar na parte de baixa tensão um um para-raio, né, de baixa tensão, mais conhecido aí como DPS, né? Ele vai ser colocado, né? Esse item é contemplado. Então, ó, o PMM é um documento que descreve as atividades de manutenção necessárias para assegurar o funcionamento adequado das instalações elétricas e a prevenção de falhas que possam afetar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Eu poderia até colocar, até que você entrar aqui, ó, descreve as atividades mínimas, ó, mínimas, ou seja, o mínimo suficiente. Por exemplo, esse termo aqui, ele é bastante difundido em segurança do trabalho, né? Por exemplo, para eu dar manutenção, né, em circuitos elétricos, por exemplo, o que que eu tenho que estar calçado, né? Uma, um tênis da Nike, um da Adidas ou uma botina cara de vaca? Nenhum dos três, professor, né? O tênis, né, ou da Nike ou da Adidas, ele, dependendo do tipo, ele pode até me proteger. A botina cara de vaca piorou, porque ela tem prego, né, ali no solado dela, para quem já utilizou, né, para quem conhece, ela tem prego ali, né, ela tem taxas, né, que seguram, por exemplo, o couro ali da botina cara de vaca e o solado. Então, ele não é um equipamento ideal para você estar calçando para dar manutenção com circuitos elétricos. Seja ele desenergizado e piorou energizado, né, que é o linha viva, né? Então, qual que é o mínimo que você precisa estar calçando, né? Por exemplo, para não citar todos os itens, né? Luva, óculos de proteção, né? Eu estou focando só no calçado. Então, qual que é o mínimo que eu tenho que estar calçando para poder fazer manutenção em circuito elétrico? Olha, um calçado de segurança com um CA, né? Um certificado de aprovação, um CA para eletricista, né? Ah, então o mínimo que eu preciso estar calçando é um calçado de segurança com CA para eletricista. Do mesmo jeito, para eu manipular o circuito, para eu fazer intervenção, eu tenho que estar calçando aqui uma luva, né? Uma luva de borracha com a classe de tensão para o circuito de baixa tensão, né? E também uma luva de raspa por cima, né? Essa ou luva de vaqueta, né? A de raspa seria se você fosse fazer uma manobra, né? Por exemplo, abrir uma chave fusível. Aí sim, né? Além da luva de raspa por cima da luva de borracha, né? Aí já com classe para média tensão, né?
eu estaria também utilizando uma manga isolante, né? Mas esse não é o caso. Então, o mínimo é uma luva de borracha, né? Uma luva de vaqueta, né? Para você dar manutenção ali no circuito elétrico, tá? Tem alguns fabricantes que eles fazem umas luvas aí, eu até esqueci o nome do fabricante, uma luva que ela parece aquelas luvas de motoqueiro, né? Porque ela tem, a pega dela é boa, ou seja, você tem uma boa sensibilidade e, inclusive, ela protege, né? Na manutenção aí, né, de circuitos de baixa tensão. Então, é um plano, ou seja, mínimo de manutenção. O mínimo para eu estar seguro, né, calçando é um calçado de segurança com CA para eletricista, né? O mínimo que eu tenho que fazer. Ah, professor, tem um calçado de segurança que ele tem uma borracha, um nível que protege até contra plasma, né, arco elétrico. Beleza. Ele é o mínimo? Não, ele é até mais caro. Se a empresa te fornecer, parabéns, show de bola. A empresa ela está interessada na sua segurança. Mas não quer dizer que a empresa que te fornece um calçado de segurança, o mais barato, mas ele tem um CA para eletricista, né, para você dar manutenção na baixa tensão, essa empresa não quer dizer que ela não está preocupada. Então eu preciso do mínimo. A questão é, né, vamos dizer, a pergunta que não quer calar. É seguro para essa atividade, manutenção com circuitos elétricos de baixa tensão? Sim. Então, pelo menos esse calçado, beleza? Então, ó, aqui ó, já coloquei ó, o item, né? 3 aqui, ó, o plano mínimo define as atividades mínimas de manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades. Eu fiz um resumo aqui, viu, pessoal? Porque nesse item aqui, já dando spoiler aqui, ó, ele fala da manutenção, o segundo apontamento aqui, né, o ponto 2 aqui, ó, manutenção preditiva, né? Você está prevendo que problemas podem, né, os problemas mais comuns podem ocorrer, ó. Por exemplo, ó, nas atividades mínimas eu tenho que ter inspeção visual. Lembra lá do item 7 lá da NBR 5410, lá da primeira atividade, né? Os itens 7, né, que são as inspeções, né, visual e inspeção por ensaio. Ó, a linha B aqui, ó, já fala, inspeção termográfica, mais conhecido como inspeção por ensaio, né? É elaborada, realizada por um equipamento, por exemplo, um termovisor, um pirômetro, né? Esse item C aqui, pessoal, ele é mais para subestação. Ainda mais se essa subestação ela tiver um transformador resfriado a óleo. Se for um transformador resfriado a ar, né? Por exemplo, nós temos nas estações rádio base aí, né? Nos provedores de internet, né? Aí, por exemplo, aí da Claro, né, que é a antiga NET aí, né, a maioria das estações rádio base, eles têm transformadores, né, de alta potência, né, eu já vi transformador até acima de 500 kVA, né, e eles são especialmente, né, projetados a seco, né, ou seja, eles têm o núcleo exposto, porém eles são refrigerados a ar, inclusive com um sistema, né, de arrefecimento semelhante a sistema de servidores aí de computadores, tá? Então, se nessa subestação, por exemplo, na subestação lá, o trafo 1, o transformador 1, né, o transformador 2, lá tiver um transformador a óleo, eu tenho que fazer esses testes, né, que está aqui no item C, no caso de manutenção preditiva, né? Se você for navegando aqui no documento, ó, fala, ó, transformador de potência e autotransformadores. Na verdade, o transformador de potência e o autotransformador, eles fazem a mesma coisa, porque porque assim, eles chamam transformador de potência para dizer, por exemplo, que é um transformador de uma subestação de uma de uma concessionária, por exemplo, aqui é a Equatorial, né? Que pega a tensão em 69 kV, por exemplo, e transforma para 13,8.
Então, transformador de potência é porque ele pega uma potência alta, né? Por exemplo, 230 kV, 500 kV, e transforma, né, para 13,8 ou então 34,5. Aí eu chamo de transformador de potência. Porém, esse transformador de potência, ele é um autotransformador, porque ele, acabei de falar, ele pega a tensão 69, 230 kV e transforma para 13,8 ou 34,5 kV. Então, esse é o conceito de autotransformador. Ele ou abaixa a tensão ou ele eleva a tensão, beleza? Então, ó, tem análise. Se for um transformador de potência, ó, análise dos gases dissolvidos no óleo isolante, ou seja, se ele for resfriado por óleo, né? Ensaio físico-químico no óleo isolante, né? Mais uma vez, se ele for resfriado por óleo. Manutenção preventiva periódica, né? A gente não vai só esperar, por exemplo, o relé térmico ele ser acionado, né? Então a gente precisa de tempo em tempo estar verificando. Por isso que eu coloquei, né? Eu ranqueei esses itens aqui, ó, do plano de manutenção, ó. Olha, eu contemplei aqui, ó, atividades e periodicidade de manutenção para equipamentos. Ó, o 5 aqui, atividades estabelecidas nesse documento não constituem o conjunto completo das atividades necessárias à manutenção dos equipamentos específicos do hotel Eco Resort, né? O Eco Amazônia. Mas por quê? Mas o mínimo aceitável do ponto de vista regulatório. Assim, cabe à concessionária de energia local, por exemplo, a Equatorial, né, estabelecer seu plano de manutenção com base nas normas técnicas dos manuais fabricantes e nas boas práticas de engenharia, a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações. É porque é o seguinte, eu tenho aqui um autotransformador nesse hotel Eco Resort. Eu não tenho um transformador de potência. Então, essa análise, mesmo que ele fosse resfriado a óleo, a análise dos gases não é contemplada, só se ele fosse uma subestação da concessionária local, o ensaio físico-químico também, né? Somente a manutenção preventiva periódica, tá? Ah, ó, o item 8 que eu coloquei aqui, ó, isso que é importante. A seguir são apresentadas as atividades mínimas e periodicidades para as manutenções preditivas, né, e preventivas dos equipamentos indicados nos itens subestação, casa de bombas e painéis de comando, lavanderia industrial, cozinha industrial, quarto dos hóspedes e SPDA. Esse item que é ultra importante aqui, ó. Até coloquei aqui, ó. O item 9 que são as inspeções aqui, ó. Atividades mínimas de manutenção preditiva em subestações consistem. Essa eu estou falando da subestação do Eco Resort. O ensaio de óleo, ó, observem que eu não coloquei. Por quê? Porque mesmo se ele for resfriado a óleo, ele é um autotransformador, ele é um transformador de distribuição, né, do hotel. Ele não é um transformador de potência que pega de uma linha de transmissão e libera para a cidade inteira. Se fosse o caso, aí o item C estava ok, né? Então, só vamos colocar o item A, que são inspeções visuais, né? E o item B, que são inspeções termográficas, tá? Então, beleza aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, transformadores, ó, o equipamento, né, atividade e periodicidade, ó, transformador, inspeção visual e análise termográfica, trimestral, disjuntores, ó, mensal, né, uma periodicidade maior, né, verificação do funcionamento do disjuntor e a limpeza. A chave seccionadora, né, que é a chave fusível do transformador, né? Teste de operação e limpeza, quinzenal. Sistema de aterramento, ó, trimestral. Essa inspeção aí por ano, não pode esquecer que todo ano prédios, né? Prédios de apartamentos aí, né? Verticais, né? Indústrias. Se tem um sistema de SPDA, tem que gerar um laudo de aterramento e esse laudo é anual, viu? Tem bombeiro aí que fala que é de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, balela, viu, pessoal? Eu sou engenheiro eletricista e eu sei o que eu estou falando. É anual. Agora, por que que o senhor colocou trimestral aqui? É porque o eletrotécnico do hotel Eco Resort é que vai fazer essa inspeção
trimestral, viu? Isso aqui é uma obrigação do funcionário, do eletrotécnico do Hotel Eco Resort. Agora, sobre o bombeiro, é anual, viu? Do SPDA, né? Que contempla o sistema de aterramento, contempla as descidas e contempla a captação do SPDA como um todo. Painéis de controle, ó, verificação das conexões, componentes diário, é bom verificar todos os dias, né? Igual lá da UC4, né? Ó, casa de bomba, ó, bomba d'água, os painéis e a boia, né? Ó, e multímetro, utilizar com a boia, né? Inspeção visual, análise termográfica, ó, quinzenal, verificação do funcionamento, limpeza e vibração da bomba d'água, né? Mensal. Tem empresa aí que tem equipamento que faz telemetria de motores aí, né? Acho que é Traction, se eu não me engano. Depois deu uma pesquisada aí, né? Ó, lavanderia industrial, as tomadas, a iluminação, né? Tomadas aí de 220, tá vendo? Ó, é mensal barra se houver um defeito, ó, máquinas da lavanderia, mensal, painéis de comando, né? Ó, quinzenal, ó, a cozinha industrial, caso tenha aí, né? As tomadas aí, principalmente as tomadas monofásicas de equipamento aí de aquecimento, né? O forno elétrico, né? Frita light, por aí vai. Olha, tá vendo? Ó, mensal, né, quinzenal e trimestral. Os que não são críticos, por isso que eu coloquei trimestral a cada 3 meses, né? Os que estão ali na média quinzenal e também mensal, né? Agora, os críticos que podem, né, que costumeiramente dão defeito, é bom você pôr diário igual o painel de controle aqui, ó. Os quartos de hóspede, basicamente é iluminação e tomada, ó, trimestral, quadro de distribuição, inspeção visual e análise termográfica, né? É semestral, né? A cada 6 meses. Ó, o SPDA aqui, ó, captores e haste de aterramento, inspeção visual e medição, anual, né? Condutores, ou seja, os condutores de descida, né? Lembra que eu falei a captação, descidas, né? Isso se a descida foi externa, né? E o aterramento. Ó, terminal de aterramento, inspeção visual e medição. Ó, por isso que eu coloquei anual. Lembra que eu falei para estar alinhado com o laudo de aterramento que deve ser renovado todo ano, né? Para prédio de apartamento e industriais aí, né? Comerciais, né? No caso aí do hotel, né? Ele é anual, viu? O DPS, né, que é o supressor de surto, que chamam de para-raio, né, de baixa tensão, né? Inspeção visual tem que olhar diário. Aí por quê, professor? Se o DPS, ele, por exemplo, tem um da Siemens que ele tem um LED, né? Se tiver LED vermelho, beleza, você dá uma olhada lá, né? No geral, vai lá no quadro. Se tiver verde, ok, ele está funcionando, está em operação. Mas vamos supor que um deles, ou até os três, estejam com LED na cor vermelha. Por isso que eu falo que tem que ser diário, porque se ele tiver vermelho, se acontecer um surto, se acontecer uma descarga atmosférica, ele não vai bypassar e levar para o aterramento. A descarga, o surto, né, ou seja, um aumento de tensão acima do padrão do circuito, ele vai direto para os equipamentos e, consequentemente, né, se algum cliente tiver com algum, sei lá, um celular ou qualquer outro equipamento pessoal, notebook, por exemplo, conectado no sistema elétrico, ele vai ter um dano e vai ser prejuízo aí para o hotel. Por isso que o DPS, você vai lá no quadro de distribuição e verifica o DPS todo santo dia, né? Igual lá da matéria de QSMST, né? Todo dia tem coisas que você tem que verificar todo santo dia e, né, ele tá junto com o DDS, né? O Diálogo Diário de Segurança, né? Tem empresa aí, por exemplo, a Ambev, né? O pessoal lá faz um DDS todo santo dia antes de iniciar as atividades, né? Junta lá com o engenheiro de segurança ou com o técnico de segurança e fazem o diálogo diário de segurança aí, né? Relatando problemas que aconteceram, né? Possíveis riscos e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Sigam, né, esse padrão aqui que eu estou mostrando, né, nesse exemplo aqui, né?
para fazer a terceira tarefa. E aqui, ó, tá por exemplo, ó, a análise dos gases, que não é o caso lá, ó, 6 meses. Ensaio físico-químico, que é para subestação, 12 meses. Prevenção, manutenção preventiva periódica, né? 72 meses aí, né? Acho que 5 anos. Mas aqui, ó, são transformadores de potência, viu? Autotransformador, por exemplo, a concessionária de energia, dificilmente os autotransformadores, que são os transformadores que ficam lá na rua, né, que fornecem energia direto da baixa tensão para cliente residencial, né, ou ele leva tensão, né, para as indústrias aí, dificilmente imagina quantos transformadores nas ruas, né, de Goiânia, e, por exemplo, né, Anápolis e qualquer outra região aí, né? Imagine quantos transformadores não tem e eu acho que dá 5 anos. Cada 5 anos você olhar todos os transformadores. Eu acho que concessionária de energia não faz essa previsão aqui. Aí tem para reator, mas reator é para linha de transmissão, então não está previsto. Capacitor do mesmo jeito, tá bom? Então dê uma olhada, ó, o hexafluoreto de enxofre aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui tem um panorama geral, ó. Equipamento de subestação, transformadores, reator, capacitor. Dê uma olhada em todos esses daqui, né? E para elaborar o plano mínimo de manutenção. Beleza? Então, pessoal, já vou fechando aqui a gravação da aula de hoje, né? Aproveitando aqui que falta 4 minutos aqui, né? Então, essa gravação de hoje vai estar disponível até amanhã para vocês, tá bom? E já está disponível aí o plano mínimo de manutenção que vocês vão usar como subsídio para a elaboração da aula de vocês, ou da tarefa, né? Da terceira atividade, beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí da próxima matéria aí, que é manutenção do CEP. Se não me falha a memória, vai iniciar na próxima semana. Certinho? Então fiquem com Deus, tá, pessoal? Vou parar aqui a nossa gravação. Próxima semana a gente se vê.